O verdadeiro santo, que na maioria das vezes não bate com o santo do outro, está dentro de nós. Nossas impressões, simpatias, antipatias, muitas vezes não tem nada a ver com o outro. São, na verdade, reflexos das nossas próprias experiências e histórias de vida. Quando foi a última vez que você olhou para alguém e pensou: bicho, o meu santo não bateu com o santo dessa pessoa? E se eu te contar que esse desconforto que você sente diz muito mais respeito a você do que a outra pessoa? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê que muitas pessoas negligenciam, elas ignoram o motivo desse desconforto quando você encontra alguém que você sequer conhece, que você não sabe nada dessa pessoa, mas que por algum motivo desconhecido você não gosta da pessoa. O seu santo não bate com o santo da outra pessoa. E eu vou te ensinar 10 perguntas que irão ajudar você a identificar a causa desse desconforto que você sente em relação a outra pessoa que você sequer conhece, que é tipo uma antipatia gratuita. Eu trabalho com hipnoterapia, onde eu uso técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. E muitas pessoas buscam a hipnoterapia para que elas possam entender questões internas. Mas eu sei que isso é muito difícil. É muito difícil você reconhecer os seus fantasmas. Quando você olha para alguém que você sequer conhece e não gosta da outra pessoa de uma forma gratuita, na verdade, isso é algo dentro de você que está refletindo ao ver a outra pessoa, algum gatilho, alguma coisa. Ao invés das pessoas olharem para dentro, para si, elas colocam a culpa, elas terceirizam a culpa, né? Algumas pessoas colocam a culpa em uma entidade, em algum obsessor, acho que algumas religiões falam assim, mas não em si, e não nos traumas, nas experiências do passado. Não estou aqui dizendo que não existem questões espirituais, eu não estou afirmando que não existem isso. Porém, a maioria das vezes são questões internas que a pessoa ignora e prefere terceirizar, porque não é fácil olhar para dentro. Eu digo isso porque eu atendo muitas pessoas na clínica e é uma das coisas mais difíceis para a pessoa reconhecer os próprios problemas, fantasmas, seus próprios defeitos. Então, o que você precisa não é buscar evitar algumas pessoas, que às vezes a pessoa até é gente boa, né? E você não sabe, porque, enfim, você precisa buscar autoconhecimento para que você possa se entender melhor, reconhecer suas emoções, seus sentimentos. Só entendendo de onde vêm essas questões para você possa se livrar dessas amarras emocionais. E assim construir relações mais leves, mais saudáveis e até mesmo ter uma vida mais tranquila, sem o peso dos traumas que você pode carregar ao decorrer da vida. E antes de explicar o porquê que isso acontece, né, essa questão do o pessoal fala: ah, meu santo não bateu com o santo de fulano. Comenta aqui embaixo quando foi a última vez que você teve essa sensação de você olhar para alguém e de uma forma gratuita. Quando eu falo de uma forma gratuita, é no sentido que você não conhece ainda a pessoa, que você não tem referência sobre ela, ninguém falou mal dela, mas você simplesmente não foi com a cara dessa pessoa. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você, e aqui eu trago o questionamento. Você já se perguntou de onde vem esse desconforto, essa sensação de você não gostar de alguém no primeiro momento, sem nenhum motivo aparente? Será que é só falta de afinidade mesmo? Ou talvez tenha algum motivo mais profundo por trás desse tipo de situação? E no final desse vídeo eu vou fazer 10 perguntas para que você possa identificar de onde vêm essas emoções, esses sentimentos, que muitas vezes a gente não sabe a origem, de onde vem, e que acaba atrapalhando demais as nossas relações. Então, sobre o que significa esse ditado, eu acho que já ficou claro, né? Quando você disse que o seu santo não bateu com o santo de outra pessoa, na verdade você está se referindo a uma falta de afinidade instantânea. Você não conhece a pessoa, mas por um motivo desconhecido, você não gosta daquela pessoa. Seja porque a pessoa fala alto demais, seja porque a pessoa é muito tímida, muito retraída, ou muito expansível, né? Enfim,
algum motivo fez com que você não gostasse dessa pessoa no primeiro momento. É basicamente esse o significado desse ditado. Existe muita coisa escondida que é negligenciado, que é desconhecido por trás dessa sensação de quando você não gosta de alguém sem motivo. Muito disso vem de experiências da nossa infância, experiências que nós carregamos para a vida adulta. Porque tudo isso moldam demais como nós lidamos com as pessoas, com os relacionamentos que nós vivemos. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você conviveu em casa com alguém que falava muito alto o tempo todo. E hoje você não suporta pessoas que falam alto perto de você. E quando você se depara com pessoas falando alto, muito estridente a voz, você resgata de uma forma inconsciente aquela experiência do passado que te incomodou demais. Então você viveu com pessoas que gritavam muito, falavam muito alto, isso te incomodou demais na sua infância, na sua vida, só que você tinha que conviver com essas pessoas, mas você odiava isso. Então você cresce, vira um adulto, e quando você se depara com alguém que tem o mesmo comportamento de falar alto, isso te incomoda de uma forma gigante. E na maioria das vezes, você não percebe que o que te incomoda na outra pessoa é o fato dela falar alto porque remete à sua infância quando seus pais, tios, irmãos, sei lá, falavam alto e isso traz essa conexão. Então, como você não tem esse entendimento, você só sente aquele impacto negativo de não gostar daquela atitude e coloca num saco só, né? Não gostei da pessoa, sendo que é porque seria somente porque a pessoa fala alto, você acaba não reconhecendo isso em você. E por que é importante reconhecer isso? Porque você reconhecendo essas questões, você reconhece padrões. E diante de todos os problemas que não reconhecer os seus padrões pode causar, um deles é que você pode acabar rejeitando pessoas não pelo que ela é, mas sim por conta de uma atitude isolada que remete a alguma questão do seu passado, mas que você estaria deixando de conhecer uma pessoa boa, que poderia te ajudar, poderiam ser amigos ou ter um relacionamento, enfim. Essa é uma das questões que podem ser problemáticas você não reconhecer esses padrões. Agora, outra coisa importante de você reconhecer seus padrões é porque assim você vai impedir que você seja sabotado por eles. Porque aqui eu dei um exemplo de padrão de comportamento, né? Que é você ver no outro um comportamento que te incomoda e você acaba isolando a pessoa por conta disso. Só que isso vale para tudo na sua vida. Enquanto você não reconhecer os padrões da sua vida que te prejudicam, você vai viver preso a eles. Por exemplo, tem pessoas que sempre conquistam alguma coisa e simplesmente perdem porque elas repetem um ciclo, um padrão repetitivo, onde ela conquista e perde, conquista e perde. E enquanto você não reconhecer esses padrões e não trabalhar ele, vai viver sempre preso nesse ciclo. E aqui vai as 10 perguntas que têm o objetivo de ajudar você a identificar gatilhos emocionais, reconhecer padrões. A primeira pergunta é: o que exatamente me incomodou? Foi o tom de voz? O jeito de falar? As palavras usadas? A postura da pessoa? Quando você começa a desmembrar isso, a separar, fica muito mais fácil você entender o que exatamente te incomoda. Segunda pergunta: essa sensação me lembra alguém do passado? Você se sentiu da mesma forma com alguém da sua infância, da escola, algum momento marcante? Então você vai refletir quando se deparar com uma situação que te incomodou com alguém, né? Que o seu santo não bateu. Isso te lembra alguém do passado? Se você parar para buscar, provavelmente você vai encontrar alguém. Terceira pergunta: já senti esse mesmo desconforto com outras pessoas? Tipo, que tipo de pessoa desperta isso em você? Existe um padrão? Porque provavelmente o problema não está com aquela pessoa, está com alguma atitude daquela pessoa. Então provavelmente exista um padrão que faz com que você se sinta assim. Quarta pergunta: qual emoção principal surgiu em mim? Raiva, medo, tristeza, vergonha, ansiedade? Você identificar a emoção primária é muito importante. Quinta, tive alguma reação física nesse momento, né? Quando acontece
algo que te incomoda? Como o teu corpo ficou? Ficou mais tenso? O coração acelerou? Então, identificar como o seu corpo se comporta nessas horas também é muito importante. Sexta pergunta: o que essa pessoa fez ou falou que me afetou tanto? Essa atitude que a pessoa fez ou teve representa algum valor importante para mim que foi desrespeitado? Ou toca em alguma ferida antiga? Porque às vezes o que a pessoa faz ou fala não é nem tão ruim assim, tão negativo. Então você tem que parar para pensar: será que ela me desrespeitou mesmo? Ou simplesmente remete a alguma coisa que não deveria ter me magoado tanto? Sétima: o que eu deveria ter dito ou feito nessa situação? Tem algo que eu reprimi com medo do conflito? Então isso é muito importante, você reconhecer se você reprimiu com medo de um embate ali, de um conflito. Oitava pergunta: como eu interpretaria esse mesmo comportamento se viesse de alguém que eu admiro ou que eu amo? Isso revela muito se o problema está mais em você do que na outra pessoa. Por quê? Se alguém que eu gosto tem uma atitude, eu respondo de um jeito. Mas se alguém que eu não gosto tem a mesma atitude, talvez eu responda de uma forma mais dura. Só que se for uma pessoa que eu sou neutro, que eu não tenho raiva, como eu vou responder? Então isso faz com que você entenda se realmente é algo que te magoou ou é algo que somente remeteu a algo do seu passado e o problema não é a outra pessoa. A nona pergunta: estou reagindo ao presente ou revivendo o passado? Tem algo do que você sentiu que faz parte da situação atual ou trouxe lembranças do seu passado? E detalhe que essas lembranças, às vezes, elas são inconscientes. Você não lembra de fato, você só sente uma sensação que você sabe que não é dali, daquele momento. É algo do seu passado. Décima pergunta: que ensinamentos esse desconforto pode trazer para você? O que você consegue aprender com essa situação? Sobre os seus limites, sobre validar as suas necessidades. Então, sempre que você passar por situações que você não entende o porquê está sentindo isso ou aquilo, responda essas 10 perguntas. Depois você volta esse vídeo e vai anotando pergunta por pergunta para que você possa colocar no papel e responder sobre alguma situação que pode ocorrer na sua vida. O verdadeiro santo, que na maioria das vezes não bate com o santo do outro, está dentro de nós. Nossas impressões, simpatias, antipatias, muitas vezes não tem nada a ver com o outro. São, na verdade, reflexos das nossas próprias experiências e histórias de vida. Quando percebemos que alguns incômodos vêm de padrões antigos e não do outro, ganhamos a liberdade sobre como reagir e, principalmente, de não permitir que o passado comande a nossa vida. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que ele tenha ajudado você de alguma forma. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você concorda com o que foi dito aqui, se você discorda, deixa aqui a sua opinião. E não deixe de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, para que ele também possa ser beneficiado com esse conteúdo, né? Se você conhece aquela pessoa que vive dizendo isso: ah, o meu santo não bateu com o de fulano. Então encaminhe esse vídeo para o seu amigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.